Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo caminho de mesa. Olha que amor que ficou essa peça. Ficou perfeito, gente. Lembrando também que essa flor nós já temos no nosso canal. Então, vai ficar na descrição do vídeo o link, certo? Do vídeo da flor. Então, você vai clicar abaixo do vídeo aí, tem uma setinha, vai cair em descrição, lá você vai encontrar o link da flor e também o tamanho da peça e a lista de materiais. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever aí no canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, né, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Como eu sempre falo, trabalho esse que é feito com muito amor e carinho, gente. E desde já, eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Lembrando, gente, não se esqueçam que vai estar na descrição do vídeo o link da flor, a lista de materiais e também o tamanho da peça. É uma peça muito fácil e gostosa para fazer, gente. É ótima para confeccionar, porque é praticamente somente pontos altos, né, no centro. Depois o bico e essa trança aí, que é uma trança muito comum, é como se fosse uma trança de cabelo, facinho para fazer. Mas essa trança também você pode trançar ela do seu jeitinho, tá? Então, vamos agora para nossa aula. Olha que amor, gente. Eu amei o resultado desse trabalho. Muito lindo. Então, vamos agora para a nossa aula. Aqui, olha, nós vamos trabalhar 64 correntinhas, certo? Trabalhamos 64 correntinhas, eu vou pular 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vou laçar a quarta com um ponto alto. E vou até o finalzinho, trabalhando sobre cada correntinha de base, um ponto alto. Nós vamos ter um total, certo? De 62 pontos altos. Então, aqui a gente tem um total de 62 pontos altos, certo? Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Eu vou vir nesse ponto alto aqui, olha, o último pontinho, e vou usar ele como argolinha. Então, olha, contando com as 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas, voltar no meu mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu usei o meu último pontinho como argolinha. Então, ficou 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Feito isso, olha, eu venho nesse pontinho aqui, olha, certo? E vou sobrepor ponto sobre ponto. Vou até o finalzinho do ponto, trabalhando somente pontos altos, ok? Então, a gente vai fazer sequência de repetições pra gente encontrar o outro lado. Então, desse lado aqui, eu usei um pontinho com uma argolinha. Cheguei aqui do outro lado, olha, eu trabalho ponto sobre ponto até o penúltimo ponto. E vou usar esse pontinho aqui, o último pontinho aqui, para argolinha, certo? Então, eu venho sobre ele e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3, certo? Feito isso, eu trabalho 3 correntinhas e, novamente, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito isso,
eu venho aqui, olha, laço meu primeiro pontinho e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto para a gente encontrar com o nosso primeiro ponto inicial. Cheguei aqui no meu primeiro pontinho inicial, olha, eu venho e vou emendar. Conto uma, duas, de baixo para cima, laço a terceira correntinha. Emendei com um ponto baixíssimo. Feito isso, olha, vou laçar e tirar. Vou no próximo pontinho, laçar e tirar. Venho aqui, olha, sobre as 3 correntinhas da ponta e vou trabalhar 3 correntinhas fazendo a vez de um ponto alto. Volto no mesmo espacinho de base e trabalho mais 2. Então, nós vamos ter 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Ainda no mesmo espacinho de base, nós vamos sobrepor mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui ficou 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Feito isso, eu venho aqui, olha, já laço meu primeiro pontinho inicial e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto pra gente chegar aqui, olha, nas 3 correntinhas da ponta do outro lado, ok? Então, agora é somente pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos aqui sobre as 3 correntinhas, a gente trabalha, olha, 1, 2 e 3. Feito isso, 1, 2, 3 correntinhas. Ainda no mesmo espacinho, vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, ficou 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Feito isso, eu já laço meu primeiro pontinho e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto, ok? Pra gente alcançar o nosso primeiro pontinho inicial. Chegamos aqui no nosso último pontinho, vem no primeiro pontinho inicial e conta, olha, 1, 2, laça a terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Fechou, novamente, nós vamos caminhar sobre os nossos pontinhos, olha. Laça, olha, tira, laça e tira. Chegou sobre as 3 correntinhas. Novamente, você sobe com 3 correntinhas, 2 pontos altos, tendo um total de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Faz 3 correntinhas e, novamente, vamos trabalhar 3 pontos altos. Olha, 1, 2 e 3, ok? Agora, aqui nessa carreirinha, olha, nós estamos na terceira carreirinha depois da do meio. Eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2, e vou trabalhar no próximo 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2. Trabalho mais 2 pontinhos, ponto sobre ponto, 1, vou no próximo, mais 1, 2, e no próximo, nós vamos trabalhar um aumento. Você vê que o nosso último aumento, olha, deu sobre o primeiro pontinho que fica aqui, olha, nessa argolinha. Certo? Então, nós trabalhamos 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Depois, a gente trabalhou, olha, 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento. Então, aqui a gente tem 2 aumentos. Feito isso, você vai continuar trabalhando ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, ok? Para chegar aqui, olha, nesse primeiro pontinho que fica na reta, olha, o primeiro pontinho inicial aqui, ó, dentro da argolinha, ok? Então, vamos lá. Chegamos aqui do outro lado, olha, no pontinho que fica bem na retinha, olha, o primeiro pontinho que a gente trabalhou dentro da argola, olha. Venho sobre esse ponto, olha, são 6 pontinhos antes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? De chegar no canto, eu trabalho 2 pontos altos nesse pontinho, 1, 2, no mesmo ponto de base. Agora, eu trabalho 1, vou no próximo mais 1, são 2 pontos, ponto sobre ponto. Agora, eu venho aqui e trabalho um aumento.
certo? Então, ficou 2 pontinhos. 1, 2. Que os do cantinho a gente não conta. Agora, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Olha, antes de chegar no cantinho, ficou, olha, 1, 2, olha, tá vendo? Um aumento, 1, 2. Desse lado, eu venho e trabalho 1, ponto sobre ponto, 2, certo? Então, são 2 pontinhos, 1, 2, ponto sobre ponto. No terceiro, eu trabalho um aumento. Aí, eu venho e trabalho mais 2 pontinhos, ponto sobre ponto, certo? E trabalho no próximo um aumento. Você vê que esse aumento, olha, fica na reta do primeiro pontinho que nós trabalhamos na argolinha, olha. Tá vendo? Depois desse aumentinho aqui, você continua trabalhando ponto sobre ponto, certo? Para a gente alcançar o outro lado para começar o aumentinho aqui na ponta novamente. Então, agora é ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, na reta, o primeiro pontinho que fica na reta de dentro da argolinha. Eu trabalho 2 pontos altos, 1, volto no mesmo, 2. Agora, eu trabalho 2 pontos, um em cada pontinho de base, 1, vou no próximo, mais 1. E no próximo, agora, 2 pontos no mesmo ponto de base, olha, 1, 2. E trabalho 2 pontinhos, ponto sobre ponto, olha, tá vendo? Bate certinho os pontos, ok? Feito isso, eu venho aqui nesse primeiro pontinho inicial, emendo com um ponto baixíssimo, novamente eu vou caminhar sobre os meus pontinhos, olha, laço e tiro, laço e tiro, cheguei no cantinho, novamente eu vou trabalhar 3 correntinhas com mais 2 pontos altos, então vai ficar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Trabalhei no cantinho, olha. Tá vendo? 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, aqui, eu vou trabalhar, olha, 1, 2 pontos altos. Vou no próximo e trabalho um aumento, certo? Então, os 2 primeiros pontinhos é 2 pontos, ponto sobre ponto e um aumento. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos e um aumento, olha, 1, 2, 3, e no próximo, um aumento. 1, 2, 3, e no próximo, um aumento. Você vê que esse aumento, olha, dá no último pontinho do aumento da carreira anterior. Feito isso, agora você vai continuar trabalhando ponto sobre ponto para a gente chegar aqui, olha, em cima do primeiro pontinho do aumento da ponta, ok? Então, vamos lá. Olha, chegamos aqui, tá vendo o nosso primeiro aumento? Que são 2 pontinhos no mesmo pontinho de base. Eu venho no primeiro pontinho do aumento, olha, e vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Agora, eu trabalho 3 pontinhos. 1, 2, 3. E no próximo aumento, você vê que dá, olha, em cima do primeiro pontinho do próximo aumento, o aumento, olha. Ponto sobre ponto. 1, 2. 2 pontinhos. Agora, aqui, novamente, eu vou trabalhar, olha, 1, 2, 3. E no próximo, um aumento. E agora, eu trabalho 2 pontos, ponto sobre ponto, para chegar no nosso cantinho. Cheguei aqui sobre as 3 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos.
Trabalhei os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Eu venho aqui e trabalho 2 pontinhos. 1, 2. Aí, eu trabalho, olha, um aumento. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos e um aumento, olha. 1, 2, 3. E no próximo, eu trabalho um aumento. Certo? Agora, novamente, eu trabalho mais 3 pontinhos. 1, 2, 3. E no último pontinho, nós trabalhamos. No próximo pontinho, nós trabalhamos um aumento. E você vê que dá em cima do pontinho do aumento, olha, tá vendo? Que fica bem na retinha de dentro da argolinha, olha, tá vendo que é o aumentinho? Olha. Agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto pra gente chegar aqui, olha, no primeiro pontinho do aumento, ok? Chegamos aqui, olha, em cima do primeiro pontinho do aumento, eu trabalho 2 pontos altos, 1, 2 no mesmo pontinho, e vou trabalhar 3 pontos altos, 1, 2, um em cada ponto de base. E no próximo, eu trabalho 2 pontinhos. 1, 2. E no próximo, agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 1, no próximo, mais um, 2, no próximo, mais um, 3. E no próximo pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? E vou finalizar aqui, olha, antes de chegar nos 3 pontos do canto, com 2 pontos altos, um em cada ponto de base, ok? Então, ficou, olha, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento e finalizamos com 2 antes de chegar no canto. Chegou no canto, você emenda com seu ponto baixíssimo, caminha sobre os pontos novamente, para chegar sobre as 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar 4 carreirinhas sem aumento, certo? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou trabalhar 3 pontos altos, 1, 2 e 3, contando com as 3 correntinhas. Vou trabalhar 3 correntinhas e 2 pontos altos, certo? Então, aqui, 4 carreirinhas sem aumentos, nós vamos trabalhar no canto 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2, certo? 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Feito isso, você vai laçar o seu primeiro pontinho e vai trabalhar ponto sobre ponto para chegar do outro lado. Então, essa carreira não tem aumentos, é ponto sobre ponto. Agora, aqui a gente vai trabalhar no ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, novamente, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3, ok? 3 correntinhas e 2 pontos altos. 1, 2. Certo? Então, agora, nós trabalhamos do mesmo jeito que nós trabalhamos do outro lado, trabalhamos aqui, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontinhos. Trabalhou os 2 pontinhos do lado, vem aqui e começa novamente a trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa carreira não tem aumento. Vamos trabalhar essa sequência de repetições para a gente alcançar o primeiro pontinho inicial da carreira. Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, a gente emenda com um ponto baixíssimo e vem sobre os pontos, olha, laça e tira, laça e tira, para chegar sobre as 3 correntinhas. Então, aqui nós trabalhamos uma carreirinha sem aumento, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Continuamos, ponto sobre ponto. Chegou aqui do outro lado, a mesma coisa, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos e ponto sobre ponto. E vamos trabalhar mais 3 carreirinhas iguais a essa, sem aumento, e nos cantos dos dois lados, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2. Certo? Então, do mesmo jeito que a gente trabalhou essa carreirinha, nós vamos trabalhar mais 3. E eu já volto com as 3 prontinhas. Então, vai dar um total de 4 carreiras iguais.
Olhamos então, olha aqui, olha. 4 carreiras iguais, 1, 2, 3 e 4. 3 pontos de um lado, 3 correntinhas e 2 do outro. 3 pontos de um lado, 3 correntinhas e 2 do outro. Olha, por 4 vezes, depois só ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, caminhamos sobre os nossos pontinhos, pra gente começar agora a próxima carreira. Eu vou trabalhar, subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou trabalhar mais 2 pontinhos, tenho 3 pontos altos, 3 correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 2 pontinhos. Então, aqui a gente vai continuar com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, aqui, nós vamos trabalhar, depois do cantinho, nós não vamos contar os pontinhos que faz parte da ponta. Nós vamos trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo 6, certo? E no próximo nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Então, depois dos pontos do canto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. A partir desse aumento, nós vamos trabalhar para encontrar com a outra ponta. 5 pontos altos, um aumento. 5 pontos altos, um aumento. Então, olha, 2, 3, 4, 5 e no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo, 1 aumento. E assim nós vamos continuar. Somente o primeiro, depois do canto, nós vamos trabalhar 6 pontos e um aumento. Depois, 5 pontos altos, um aumento. 5 pontos altos, um aumento, pra gente chegar na pontinha do outro lado, ok? Então, a gente vai trabalhando, olha, 5 pontos altos, um aumento. 5 pontos altos, um aumento. 5 pontos altos. Aqui, desse lado, nós começamos com 6 pontinhos e um aumento. E finalizamos aqui, olha, com 1, 2, 3, 4 e 5. Porque a gente não conta os pontinhos do canto. Feito isso, você vai fazer do mesmo jeito que você fez do outro lado, você vai fazer agora desse outro lado. Começando com 5 pontos, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você vê que aqui desse lado, nós trabalhamos um aumento e finalizou com 5 pontinhos. Aí, do outro lado, você começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, finaliza com 5 e começa do outro com 6. 6 pontos altos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no próximo, 1 aumento. A partir desse aumento aqui, você já vai continuar trabalhando do mesmo jeito que fez do outro lado. 5 pontos altos, um aumento. 5 pontos altos, um aumento. Até a gente encontrar com o nosso primeiro pontinho inicial da carreirinha. Olha aqui, a gente começa, né, na outra ponta com 6 pontinhos e finaliza, olha, com 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Veio trabalhando 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento e 5. Chegou aqui no seu primeiro pontinho, você vai emendar com um ponto baixíssimo, novamente caminhar sobre os pontinhos, certo? Ó, laça e tira, laça e tira. Chegou aqui no cantinho. Aqui agora, nós vamos trabalhar novamente 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou trabalhar mais 2 pontinhos, contando com as 3 correntinhas, nós temos 3 pontos altos. Eu faço 3 correntinhas e trabalho 2. Então, os cantinhos tá ficando com 3 pontos altos de um lado e 3 do outro, ó. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 do outro.
certo? E agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha não tem aumento. Do mesmo jeito que você trabalha desse lado com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. Chegou do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Então, essa carreirinha é uma sequência de repetições. Trabalhou o cantinho de um lado do mesmo jeito, do outro lado do mesmo. E o restante é tudo ponto sobre ponto, desse lado e desse. Por que que eu trabalho, olha, 3 pontinhos do lado, 3 do outro, para ficar retinho, olha, para não entortar, olha, certo? Olha, segue retinho, sem entortar, ok? E assim nós vamos trabalhar essa carreirinha com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, eu vou chegar aqui e vou emendar com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou fazer mais 2 carreirinhas iguais a essa, só trabalhando no cantinho, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, e ponto sobre ponto, chegou no outro cantinho, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, e ponto sobre ponto. Então, nós vamos, igual a essa, nós vamos repetir mais 2, então, a gente vai ter um total de 3 carreirinhas sem aumento, certo? Então, eu trabalhei essa e vou fazer mais 2 iguais a essa, e já volto com elas pronto, ok? Então, olha aqui, trabalhamos as nossas 3 carreirinhas, tá vendo como ele fica retinho? Feito isso, eu cheguei aqui, eu emendo normal com o meu ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha, vou cortar uma pontinha. Essa pontinha nós vamos esconder no avesso entre os pontos, certo? Então, depois da nossa carreirinha que nós trabalhamos com aumento, nós vamos trabalhar 3 carreiras iguais, olha, de ponto sobre ponto, sem aumentos, e nos 2 cantinhos, um de cada lado, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. E no restante, tudo ponto sobre ponto, ok? Agora, a gente vai esconder a nossa pontinha. A nossa base aqui, gente, olha, ela ficou com 80 centímetros, certo? Olha aqui, olha, 80 centímetros no comprimento. Na largura, deixa eu medir assim, na largura, ela ficou com, olha, 32 centímetros. Então, 80 de comprimento e na largura, 32 centímetros. Agora, eu vou reservar essa base e nós vamos trabalhar nossas tranças, que é muito fácil também. Eu vou fazer um cordão de 162 correntinhas. Vou pular 3, laçar a segunda e vou trabalhar em cada correntinha um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar um cordão de 160 pontos altos. Eu trabalhei 162, pulei 3, né? Fazendo a vez de um ponto alto e trabalhei mais 59 pontos altos. Então, a gente vai ter um total de 160 pontos altos até o final do cordão, ok? Então, olha aqui, certo? 160 pontos. No tamanho, na metragem, ficou com 95 centímetros de comprimento, ok? Então, eu trabalhei 160 pontos alto, olha, cordão de 160, e cada tira dessa tem no comprimento 95 centímetros. Nós vamos precisar de 6 tiras, 3 para cada trança, certo? Então, são 6 tiras com 160 pontos ou 95 de comprimento. Para esse tamanho aqui, de 80 centímetros, a nossa base, ok? Feito isso, agora nós vamos trançar ela. Só que antes, a gente vem juntando uma na outra. Olha, depois das tiras estar pronta, eu vou juntar 3 tiras. Olha, eu venho aqui, olha, nesse pontinho, trabalho um ponto baixo, no meio do ponto, mais um ponto baixo, certo? Vou trabalhar o terceiro, só que o terceiro, eu já venho aqui, olha, juntando as pontinhas da outra tira, olha, eu passo aqui o terceiro pontinho, agulha,
Vem aqui, olha. Deixa eu pegar desse ladinho aqui que tá mais fácil. Olha, vem aqui, passa a agulha aqui e aqui, pra mim começar o meu primeiro ponto na outra tira, certo? Então, vem aqui, olha, junto as duas. E faço um ponto baixo. No meio do ponto da tira, um ponto baixo. Para trabalhar o último aqui, eu venho aqui e pego a minha outra tira, ok? Olha. Faço isso aqui, olha. Para fazer o último pontinho aqui, eu passo aqui. Um ponto baixo. Trabalho o do meio. E agora aqui o último, olha. Então, eu juntei as 3 tirinhas, olha aqui. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Um no começo do ponto, um no meio. O terceiro eu já junto o último com o primeiro aqui da próxima trança. Um no meio e o último no primeiro da próxima trança, ok? Feito isso, eu faço uma correntinha e corto. E essa pontinha a gente esconde ela entre os pontos, ok? Agora, nós vamos trançar a nossa tira, olha. Eu levo pra lá, certo? Então, a gente vai trançando. Você trança do seu jeitinho aí, porque cada um tem uma maneira de fazer suas tranças, certo? Olha, ok? Aí, você traz... Olha aqui. Aí, você vai trançando. Você faz a trança do seu jeitinho, olha. Ok? Aí, você vai fazendo a trancinha. Trança ela do seu jeito aí e faz uma trança. E eu vou voltar já com ela trançadinha, porque aqui na câmera é meio difícil para trançar, olha. Assim, olha. Tá vendo aí? Você vai trançando. Olha. Você trança do seu jeito aí, ó. Cada um tem um jeito de trançar, né, gente? A trança é incrível como cada um tem sua maneira de trançar. Então, você vai fazer uma trança com essas 3 tiras. Olha aqui, eu tenho uma aqui já pronta para você ver como ela vai ficando. Olha aqui. Tá vendo? Eu trago do meio pra cá e trago a primeira pra lá. E trago essa por cima do meio. E assim eu vou fazendo, olha. Certo? Aí, você faz a trança do seu jeitinho, olha como ela vai ficar. Você vai fazer isso, chegou no finalzinho da trança, você vai juntar e fazer do mesmo jeito que você fez. Aqui, olha, no começo, você vai fazer um ponto baixo, um no meio, o último juntando com o primeiro, um no meio, o último juntando com a próxima, um no meio e o último ponto baixo. Aí, você faz uma correntinha, corta uma pontinha do mesmo jeito que você trabalhou no início da sua trancinha aqui, olha, você vai fazer no final também. E olha como fica a trança aqui. Olha, certo? Então, assim, nós vamos trabalhar 2 tranças. Essa trança aqui não tem segredo, ok? Olha, aqui nós já temos as 2 tranças. Então, aqui você vai fazer uma trança como se fosse uma trança de cabelo, certo? Então, é super fácil de fazer, olha, finalizado no começo, do outro lado, certo? Olha aqui a outra também, ok? Olha. Feito isso agora, nós vamos juntar a nossa trança com a base. Eu vou virar a minha base, certo? Vou pôr ela assim para você ver. Eu vou pular essa primeira carreirinha de canto, eu vou passar uma cola quente aqui, olha, vou começar da segunda de dentro para fora, olha. Eu vou ocupar 2 carreirinhas para colar aqui, ok? Aqui, tanto você pode colar, como você pode costurar, certo? Eu, como já falei para vocês, eu utilizo muita cola quente da Círculo, e é uma cola muito boa, então, como eu confio, eu sempre colo todos os meus trabalhos. Olha. Então, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui e vou colar. Aqui. Eu passo a cola quente aqui. Olha, pulo a primeira carreirinha e vou fazer isso aqui, ok? Aí, eu venho com a outra e vou fazer do mesmo jeito. Vou passar a colinha quente aqui
e venho do outro lado. Passo a cola quente aqui e colo, ok? Colei aqui, agora eu vou virar e vou fazer do mesmo jeito do outro lado, certo? Aí eu pego a pontinha, faço do mesmo jeitinho que eu fiz desse lado, olha. Passo a cola quente aqui, pulo a primeira carreirinha, olha, e faço isso aqui. Você vê que eu utilizo duas pontinhas, olha, uma fica, certo? Aí eu pego a outra, venho do outro lado e faço a mesma coisa. Eu venho, olha, desse ladinho e juntei, certo? Então, agora já tá os dois lados já juntos. O que que a gente vai fazer? Você vai vir, olha, com sua trança, sempre defendendo, certo? A cabecinha do ponto alto. E vai colar a sua trancinha assim, olha. Você vai pôr um pouquinho de cola quente no meio, assim, olha, em cada trancinha, certo? E vai colando, com bastante cuidado, sempre defendendo esse ponto aqui, olha. Certo? Olha. Aí, você põe cola quente e vai colando. Põe um pouquinho de cola quente aqui, segura. Põe um pouquinho de cola quente aqui e segura. Põe um pouquinho e segura. E assim você vai fazer desse lado aqui, vou colar ele e volto já com ele coladinho. Olha, colamos, certo? Depois que você colar esse lado aqui, tiver tudo certinho, aí você vai do outro lado e vai fazer a mesma coisa. Do mesmo jeito que você colou a outra, aí você vem e cola essa. Depois que sua trança tiver bem firminha, bem certinha, do jeito que você gostar aí, certo? Sempre livrando a cabecinha do ponto, que a gente vai dar continuidade no trabalho aqui, ok? Do mesmo jeito que você colou lá, você vai colar essa. Aí, eu já volto, como eu falei, você vai passando. Você pode até pôr direto aqui, assim, olha, e vem arrumando ela assim, ó. Você passa um fio, vem, arruma. Passa novamente um fio de cola quente, vem e arruma, ok? Depois dela coladinha, que a gente trabalhar o bico, aí a gente vem fixando as bordas. Põe um pinguinho aqui e fixa, certo? Então, vamos lá. Eu já volto com ela coladinha, certo? Como eu falei pra você, você pode pôr até direto na parte branca o fiozinho de cola quente e fixa. Põe e fixa. Só pra gente trabalhar o nosso bico. Aí, depois que a gente trabalhar o bico, a gente vem fixando as bordas dela, ok? Com a linha amarela, gente, nós vamos fazer um contorno de pontos baixos. Eu venho em um dos pontinhos baixos do comprimento, certo? E vou começar trabalhando um ponto baixo. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência de repetições para a gente chegar nas 3 correntinhas da ponta, ok? Olha, dos dois lados, sobre essas 3 correntinhas da ponta, você vai trabalhar um ponto baixo, 2 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Então, você vai trabalhar ponto sobre ponto. E nas duas pontas de cada lado, você trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Feito isso, você continua trabalhando ponto sobre ponto, certo? Então, não tem segredo essa carreirinha. Nas duas pontas, sobre as 3 correntinhas da ponta, você trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Depois, do outro lado, ponto sobre ponto e ponto sobre ponto, ok? Chegou na outra ponta, você faz a mesma coisa, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, e continua trabalhando, ponto sobre ponto, ok? Trabalhamos todo o contorno, chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta, puxa, e essa pontinha a gente vai trabalhar escondendo ela no avesso, certo? Agora, nós vamos voltar novamente com o Max Color branco. Agora, eu vou vir aqui, gente, olha, temos 2 correntinhas na ponta. Eu vou pular os 3 primeiros pontinhos, olha, 1, 2, 3, e vou começar a trabalhar no 4º pontinho, depois da pontinha, olha.
certo? Vou pular a ponta aqui, pular 1, 2, 3 pontos baixos e vou começar a trabalhar no quarto ponto, olha. 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu já vou escondendo a pontinha e pulo um, dois, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois, um ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência de repetições para a gente chegar na próxima ponta do trabalho. Um ponto baixo, três correntinhas, pula dois. Um ponto baixo, três correntinhas, pula dois, ok? Olha aqui, pulando de dois em dois, chegamos no nosso último pontinho. Olha, pula um, dois e laçou o último. Laçou o último, você trabalha três correntinhas, pula as duas correntinhas de base e já vem do outro lado, com um ponto baixo. Então, aqui, olha, nas duas pontinhas você vai fazer a mesma coisa, olha. Um ponto baixo, três correntinhas, pula as duas correntinhas de base e já vem pro outro lado e continua trabalhando. Três correntinhas, pula um, dois, um ponto baixo. A mesma sequência de repetições que você fez desse lado, você vai fazer desse outro, para encontrar a próxima ponta. Olha que chegamos na próxima pontinha, olha, bate certinho, olha. No último pontinho, eu trabalhei o ponto baixo. Três correntinhas, vou pular as duas correntinhas de base, olha, da ponta, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou vir nesse primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou levar a minha agulha, olha, na primeira argolinha. Vou laçar a linha. Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 9 pontos altos. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de 10 pontinhos. Então, aqui você vê que nós começamos a trabalhar os 10 pontinhos, olha, na segunda argolinha depois do canto, olha. Aqui tá a pontinha da ponta do trabalho, olha. A primeira depois dele, nós começamos na segunda. Então, eu trabalhei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou trabalhar uma, duas, três correntinhas, na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três, na próxima, um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo aqui. Agora, eu vou na próxima argolinha, olha, e vou sobrepor mais 10 pontinhos. Então, aqui, entre um motivo e outro, olha, a gente vai ter duas argolinhas, uma, duas. Agora, eu trabalho mais 10 pontos altos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Novamente, olha, sem espaço de correntinha, eu vou na próxima argolinha, um ponto baixo, trabalho três correntinhas, vou na próxima, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, na próxima, um ponto baixo, e vou direto na próxima, trabalhando 10 pontos altos. Trabalhamos aqui, ó, 10 pontos altos, vou na próxima e já começo, olha, um ponto baixo, uma, duas, três. Vou na próxima, um ponto baixo, uma, duas, três, na próxima, um ponto baixo, e na próxima, novamente, 10 pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso comprimento para alcançar a próxima ponta. Olha, 10 pontos altos, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. 3 correntinhas, na próxima, um ponto baixo. 10 pontinhos. Então, você vê que fica duas argolinhas entre um bico e outro, ok? E a gente vai fazer essa sequência de repetições para a gente alcançar a próxima ponta. Chegamos aqui na pontinha, olha, você vem na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vem na argolinha da ponta, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vem na próxima já do outro lado, um ponto baixo.
e começa já no comprimento novamente, trabalhando, olha, os 10 pontinhos. Então, você vê que aqui no canto, olha, também fica duas correntinhas, duas argolinhas, a mesma coisa que trabalhou na reta, olha, uma, duas, certo? Então, eu trabalhei os 10 pontinhos, vim na próxima um ponto baixo, 3 correntinhas, vim na próxima um ponto baixo, que dá bem na argolinha do meio, 3 correntinhas e na próxima um ponto baixo, olha. Então, fica uma argolinha à direita e uma à esquerda. Aí, você começa novamente 10 pontos altos e continua fazendo a mesma sequência de repetições que você fez desse lado, você vai fazer dessa para a gente encontrar a nossa próxima ponta. Chegamos aqui na próxima ponta, olha, 10 pontos altos, vem aqui um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas, um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas, um ponto baixo, trabalhou o ponto baixo aqui, você vem nesse primeiro pontinho alto, que é as 3 correntinhas, e emenda com um ponto baixíssimo. Emendou com ponto baixíssimo, vai trabalhar uma correntinha, vamos cortar uma pontinha, e essa pontinha você esconde aí entre os pontos, porque agora a gente vai voltar trabalhando com a nossa linha amarela. Agora, eu vou vir aqui na minha reta, olha, em um dos espacinhos entre um bico e outro. Não tem onde você fala assim, ah, vou começar no meio ou no fim, você pode começar onde você preferir, certo? Entre um ponto, um bico e outro, nós temos duas argolinhas. Eu venho aqui na primeira argolinha, trabalho um ponto baixo, ajusto bem. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, vou escondendo já a pontinha, certo? Uma, duas, 3. Trabalhei 3 correntinhas, olha, um ponto baixo na primeira argolinha, 3 correntinhas, vou na próxima, olha, um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo aqui, eu vou trabalhar um ponto alto, só que agora eu não vou prender na cabeça do ponto, olha, eu vou levar de baixo para cima, olha, não na cabeça, bem no meinho do ponto, de um lado para o outro, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo pontinho, olha, de baixo para cima, de um lado para o outro, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo pontinho, de um lado para o outro, um ponto alto. Uma correntinha, de baixo para cima, de um lado para o outro, você vê que a gente passa bem no meio do ponto, agulha, olha, uma correntinha. Novamente, olha, de um lado para o outro, um ponto alto, uma correntinha, olha. E assim a gente trabalha nos 10 pontinhos. A gente vai ter os mesmos 10 pontos altos, com espaço de uma correntinha de um ponto para o outro, certo? Olha, uma, vou no próximo, olha, bem no meio do ponto. Uma correntinha, novamente, olha. Tá vendo? A gente vai ter os mesmos 10 pontinhos. Então, olha aqui como vai ficar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem os mesmos 10 pontos altos, certo? Laçando por trás, olha, aí você trabalha, vai ficando um relevo, olha, certo? Então, é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha pegando no meio do ponto, não na cabecinha do ponto. Feito isso, você vem na próxima argolinha, um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas na próxima argolinha. Agora, entre um bico e outro, nós já temos uma argolinha. Você vê que aqui a gente começou, olha, com uma, duas, 3, depois duas, agora temos uma. Feito isso, você vai no seu próximo bico e vai fazer a mesma coisa, olha, sem espaço de correntinhas. Passa por baixo, vem de um lado para o outro, um ponto alto, uma correntinha, de um lado para o outro, um ponto alto. Novamente, você vai fazer essa sequência de repetições por 10 vezes, ok? Feito isso, olha, você vem na próxima argolinha, um ponto baixo, uma,
2, 3 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo, ficando apenas com uma argolinha entre um bico e outro, e vai no próximo bico fazendo a mesma coisa. E assim, gente, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições, ok? Até a gente encontrar o nosso primeiro pontinho de base. Trabalhamos todo o nosso contorno, chegou aqui, olha, trabalhei meu último ponto alto, sem espaço de correntinhas, eu venho no meu primeiro pontinho inicial, emendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar uma pontinha, porque agora nós vamos trabalhar nossas folhas. Feito o acabamento aqui, nós vamos reservar o nosso trabalhinho e vamos trabalhar as folhas da flor, porque na última carreirinha aqui a gente já vem unindo a nossa base com as flores. Então, agora aqui a gente reserva, certo? E vamos trabalhar nossas folhas. Olha aqui, ó. Olha como vai ficando o acabamento do bico. Vai ficando muito bonitinho. Então, vamos continuar. Como eu falei para vocês no começo, essa flor nós já temos no nosso canal, certo? Então, agora nós vamos trabalhar as folhas maior que vai fazer o contorno, ok? Então, vamos lá. Então, vamos reservar a nossa flor e vamos iniciar as nossas folhas. Aqui nós vamos começar com um cordão de 15 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou pular a primeira, laçar a segunda com um ponto baixo e vou trabalhar sobre cada correntinha de base um ponto baixo, tendo um total de 14 pontinhos. Temos 14 porque trabalhamos 15 correntinhas, mas a gente sempre pula a primeira para virar, para laçar a segunda, certo? E assim nós vamos trabalhar 14 pontos baixos. Trabalhamos, olha, 14 pontos baixos. Chegamos aqui no nosso último pontinho, e eu faço duas correntinhas, uma, duas, vem aqui, olha, nesse mesmo pontinho, mas do outro lado. E vou laçar ele com um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E vou trabalhar, olha, sobre cada pontinho, um ponto baixo, fazendo essa mesma sequência de repetições. Quando tiver faltando 2 pontinhos para concluir a carreirinha, nós paramos. Olha aqui, faltando 2 pontinhos, eu parei, certo? Agora, em cima do nosso cordão de pontos baixos, tem um cordão de correntinhas, olha. Eu faço uma correntinha, para virar, sempre vou fazer uma correntinha. Olha, então, aqui temos o cordão de correntinhas. Você reserva a que fica de frente para você e laça apenas a outra, olha. Um ponto baixo. Vai na próxima, olha, laçando apenas uma argolinha, um ponto baixo. Vai na próxima, olha, um ponto baixo. Vai fazer essa sequência de repetições laçando apenas a segunda argolinha para a gente chegar sobre as 2 correntinhas de base, ok? Cheguei sobre as 2 correntinhas, olha, tá aqui, olha, uma do lado da outra, uma, 2. Eu laço a primeira, apenas uma argolinha, certo? E faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo na primeira correntinha, eu faço 2 correntinhas e laço a outra. Olha, apenas uma argolinha, um ponto baixo. Aí, eu vou continuar, ponto sobre ponto, olha, laçando sempre uma argolinha. E vou fazer essa sequência de repetições, faltando 2 pontinhos, eu paro novamente. Olha aqui, ó, parei, faltando 2 pontinhos, 1, 2. Faço novamente, sempre que for virar, você faz uma correntinha para virar. Virou, novamente laçando a segunda argolinha, você vai continuar trabalhando. Ponto sobre ponto, olha, sempre a segunda argolinha, para alcançar as 2 correntinhas novamente da ponta. Cheguei sobre as 2 correntinhas, olha, laça a primeira com um ponto baixo, 2 correntinhas e laça a outra correntinha que está ao lado, olha, sempre uma argolinha. Feito isso, continuo novamente trabalhando ponto sobre ponto. Faltando 2 pontinhos, a gente para.
Faltando os 2 pontinhos, parei, faço uma correntinha para virar e já laço o primeiro pontinho, olha. Apenas uma argolinha. E vou fazer novamente essa sequência de repetições para voltar a alcançar as 2 correntinhas da ponta. Cheguei sobre as 2 correntinhas, lacei a primeira com um ponto baixo. Novamente, eu faço as 2 correntinhas e venho na outra. Todas as vezes que você chegar aqui, olha, você sempre vai laçar a primeira com um ponto baixo, repete 2 correntinhas e laça a outra. E continua. Faltando 2 pontinhos, você para. Parei, olha, 1, 2, faço uma correntinha para virar e já laço o primeiro pontinho. E assim, nós vamos fazer essa folha com 5 pontinhas de cada lado, certo? Chegou, se você vem, chegou em cima das 2 correntinhas, laça a primeira, um ponto baixo, repete 2 correntinhas e laça a segunda e continua. Faltando 2 pontinhos, para. Virou, voltou, a mesma coisa. Então, a gente faz isso aqui, olha. Vem e volta. Vai e volta. A gente vai fazer a sequência de repetições para ficar com 5 pontinhos de cada lado. Então, olha aqui, você vai contar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Novamente, você conta do meio, 1, 2, 3, 4, e a próxima que a gente vem trabalhando completa a 5ª pontinha. Só que aqui, olha, quando você vai fazer a 5ª pontinha, você já vem emendando, olha. Entendeu? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado tem 4, porque nessa carreirinha já completa a 5ª. Então, vamos lá. Você vai vir, olha, tá vendo? Nós temos a nossa flor. Aqui, olha, bem no meio dessa flor maior, aqui na base, nós temos um ponto baixo, preso bem lá no meinho da pétala, olha, tá vendo? Então, nesse pontinho, você vai prender a sua folha. Você laçou a primeira correntinha com um ponto baixo, você vai vir aqui, olha, nesse pontinho que fica no meio da folha maior. Vai laçar ele, olha, um ponto baixo. Você vê que eu fiz o ponto baixo, não fiz correntinhas. Fui lá e trabalhei um ponto baixo e já volto laçando o segundo pontinho, a segunda correntinha com um ponto baixo. E vou continuar concluindo a minha folha. Quando tiver faltando 2 pontinhos, a gente para e conclui a folha. Trabalhamos aqui o nosso último pontinho, olha, você faz uma correntinha, corta a pontinha, e essa pontinha a gente vai esconder no meio dos pontinhos da outra. Olha aqui como fica, certo? Agora, a próxima, a gente já vem emendando essa, juntando a próxima nessa primeira aqui, ok? Olha, a partir da segunda, você já vem unindo folha com folha. Você fez a correntinha para virar, laça o primeiro pontinho, olha, passa a agulha aqui, vem nesse pontinho aqui, olha, no último pontinho da primeira folha emendada, passa, olha, nele e faz o seu ponto baixo, olha, juntando folha com folha. Feito isso, olha, você traz essa pontinha da folha que a gente cortou, junta aqui, olha, e você vai trabalhando, aí você já vai escondendo ela, olha. Tá vendo? Aí você já trabalha com a pontinha escondida, olha. E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto para chegar em cima da correntinha aqui, onde a gente une novamente com a folha. Lacei a minha primeira correntinha com um ponto baixo, agora eu não trabalho correntinha, eu vou lá na base da flor, olha. Tá vendo? Novamente no meio dessa flor maior. Você vê que a gente pula essa pequenininha e vem bem no meio dela, lá no ponto baixo, que fica preso na pétala, olha, tá vendo? Olha aqui. Aí, eu venho nele, prendo lá com um ponto baixo e volto, laço a outra correntinha com um ponto baixo e vou continuar para concluir a nossa folhinha, ok? Faltando 2 pontinhos, faço uma correntinha, corto uma pontinha. Cortei a pontinha, puxei. Agora, eu venho com a próxima. E a próxima, eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu venho aqui, eu emendo folha com folha, vou bem no meinho dessa folha maior, olha, e emendo no ponto baixo. E assim, nós vamos emendar 5 folhas com a mesma sequência de repetições, olha.
Sempre, olha, você pula essa folhinha, vem nesse pontinho baixo. Então, olha aqui, olha, emendamos, certo? 5 folhas, certo? Olha, bem no meinho, no pontinho baixo que fica no meinho das folhas maiores, olha. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Agora, as outras duas, nós vamos emendar, olha, nesse ponto que fica aqui, olha. Tá vendo aqui? Tá vendo essa argolinha? Aqui tem a folhinha menor, a gente vai emendar a sexta nesse pontinho e a sétima nesse pontinho. Vamos pular o pontinho do meio que fica na folha maior, ok? Então, vamos lá. Emendamos folha com folha normal, como a gente emendou as outras. Continuamos trabalhando ponto sobre ponto. Chegou aqui a mesma coisa, lacei a primeira correntinha, um ponto baixo, sem espaço de correntinhas. Agora, eu vim aqui, olha, nesse pontinho. Eu laço ele, olha, passando bem no meio, olha, tá vendo? Não vou lá na base, eu venho aqui, olha, tá vendo? Na retinha dele, passo a agulha aqui, faço um ponto baixo, trabalhei meu ponto baixo aqui, eu volto, vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto e concluir a minha folhinha, ok? Concluí a minha folhinha, vou cortar a pontinha. Olha, eu puxo. E agora, eu venho com a próxima. Vou emendar aqui, olha, do mesmo jeito. Só que agora, a gente emenda na reta dessa folhinha. Você vê as 5 primeiras, nós emendamos aqui, olha. Tá vendo? Bem no meinho do ponto baixo aqui, olha. Bem na retinha aqui dessa folha que fica maior. E a sexta e a sétima, a gente vai mudar e emendar nessa folhinha, bem no pezinho dessa folhinha, olha. E a próxima, a mesma coisa, no pezinho dessa, ok? Então, vamos lá. Emendamos novamente, folha com folha, ponto sobre a primeira correntinha, um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, olha. Tá vendo? Bem na retinha aqui. Laço aqui e faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui. Laço a minha próxima correntinha com um ponto baixo e vou continuar ponto sobre ponto. Quando a gente for trabalhar o último pontinho, a gente vai emendar a última folha com a primeira, ok? Cheguei aqui, olha, faltando 2 pontinhos para concluir, eu passo a minha agulha nesse pontinho e no outro da folha, da primeira folha, olha. Junto os dois, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou cortar uma pontinha. E essa pontinha eu vou puxar e amarrar entre os pontos. E assim eu vou fazer, olha, nas 2 flores, certo? São 7 folhas para cada flor, ok? Olha como fica lindo, gente. E essas 2 flores que nós emendamos ela diferente, olha, bem na retinha dessas 2 folhinhas menores, que a gente vai ficar sobre o caminho, certo? Sobre a base. Então, agora a gente vai voltar a trabalhar a nossa última carreirinha da base, que a gente vai unir ela com as flores, ok? Agora, aqui, olha, eu vou começar mais ou menos no meio do meu trabalho, certo? Para fazer o acabamento do bico. Eu vou vir nessa argolinha que está no meio, entre um bico e outro, vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, vou sobre o bico, no primeiro espacinho de base, olha, na argolinha, um ponto baixo, direto, sem correntinhas. Vou sobrepor um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui no pontinho, olha, um ponto baixo. Feito isso, vou pro próximo. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, olha, do ladinho no ponto baixo. Eu venho e trabalho um ponto baixo, certo? Vou no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas do ladinho do ponto, um ponto baixo, certo?
Agora, eu vou no próximo e vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, 3 correntinhas, vem aqui, olha, bem do ladinho. Levo a agulha, laço o meinho do ponto, um ponto baixo. Vou no meu próximo espacinho de base, um ponto baixo. Então, trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4. Feito isso, agora eu vou trabalhar 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Eu vou vir aqui, olha, nesse espacinho, no mesmo espacinho de base aqui, olha, do ladinho, nesse ponto, no mesmo espacinho não, no ponto baixo, laço ele e trabalho um ponto baixo. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz nos outros. A única diferença é que aqui eu fiz 3 correntinhas e nesse eu trabalho 8 correntinhas, ok? Vou no próximo. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, do ladinho do ponto eu laço, um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, laço do lado do ponto, um ponto baixo, vou no próximo, a mesma coisa, 1, 2, 3, laço do lado do ponto, um ponto baixo, e vou no meu último espacinho, um ponto baixo. Olha, tá vendo? 1, 2, 3. Um ponto baixo. Então, olha aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 motivos, e na argolinha do meio, eu trabalho 8 correntinhas. Trabalhei aqui no último, olha, eu venho aqui no meio, faço um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, que eu vou direto no próximo espacinho do próximo bico. Um ponto baixo, olha aqui. Feito isso, eu começo tudo de novo. Vou fazer a mesma coisa, 3 pontos altos, 3 correntinhas, aliás, um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, ok? 1, 2, 3 correntinhas, do ladinho do ponto, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho de base, olha, 1, 2, 3, 4. No quinto espacinho, nós vamos trabalhar 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vem aqui do ladinho do ponto, um ponto baixo. E novamente, vou fazer 4 repetições. Do mesmo jeito que você fez desse lado, eu vou fazer do outro. Olha, cheguei aqui no último pontinho, eu venho nessa argolinha do meio e trabalho um ponto baixo e vou direto pro próximo bico. E assim nós vamos trabalhar essa sequência de repetições, olha, faltando 2 biquinhos para concluir a nossa reta de um lado, a gente já vai começar a juntar a base com as flores, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, 1, 2. No penúltimo, eu vou trabalhar normal, 1, 2, 3, 4. Agora, aqui onde a gente faz as 8 argolinhas, nós vamos trabalhar uma correntinha, certo? Tá vendo? Aqui nós temos as 2 folhinhas que foi emendada nas folhas menor. Eu venho aqui, olha, na emenda da quinta com a sexta, certo? E vou aqui atrás. Venho aqui. Olha, junto os pontinhos, onde eu trabalhei o ponto baixo para emendar, olha. Tá vendo? De um lado pro outro, eu passo a agulha no avesso. Olha aqui. Trabalhei uma correntinha. Venho aqui, faço um ponto baixo. Certo? Uma correntinha e venho nesse próximo espacinho. Então, aqui é onde a gente ia trabalhar 8 correntinhas, a gente vai lá e emenda, olha, no avesso, atrás da folhinha.
Feito isso, eu volto aqui e vou continuar a concluir, normal, certo? Um ponto baixo, 3 correntinhas e vou trabalhar normal. Eu vou continuar fazendo essa sequência de repetições para chegar no último biquinho da reta, ok? Então, olha aqui, emendei na argolinha do meio, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4, certo? Aqui a gente emendou na argolinha do meio. O próximo bico, olha, antes de chegar na ponta, eu faço ele completinho. Agora aqui, olha, trabalhei o meu último pontinho do bico aqui. Então, aqui eu ia fazer um ponto baixo. Não vou fazer, eu faço uma correntinha, certo? E vem aqui, olha, nesse pontinho, deixa eu virar bem direitinho pra você ver. Olha, emendei aqui, agora a gente vai vir e vai emendar nesse ponto baixo do meio, olha, da folha. Deixa eu virar ela direitinho aqui, olha, nesse pontinho baixo do meio. Aqui, virar ela certa aqui, pra ficar mais fácil, assim. Aí, você vai vir nesse pontinho aqui, olha, emendou aqui, ó, na folha. Agora, aqui você faz uma correntinha e vem nesse pontinho que fica bem no meio aqui, olha, que nós não trabalhamos nele. Aí, você vem aqui, faz uma correntinha, um ponto baixo e vem aqui, olha, nesse outro ponto aqui e no outro bico já faz um ponto baixo. Deixa eu virar com cuidado aqui. Pra me explicar direitinho, olha. Eu venho aqui, olha, nesse pontinho. Porque tá vendo onde a gente emendou aqui? Nessa folha menor. Então, nós pulamos, ficou uma folhinha maior no meio. Então, é nela que a gente vai emendar o nosso pontinho baixo. Olha, vem aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha e já vem pro meu próximo bico. Olha, eu pulo essa argolinha do meio e vem direto aqui, olha. E já começo a trabalhar o meu bico. Então, esse próximo bico, a gente trabalha ele completo, como a gente trabalhou esse aqui. Deixa eu virar do avesso aqui. Olha, tá vendo? Emendamos aqui, depois emendamos aqui. A argolinha do meio, a gente veio e emendou aqui nesse ponto baixo. Agora, eu vou concluir mais um, no próximo a gente vai emendar aqui, do outro lado, ok? Então, olha aqui como vai ficar o avesso. Trabalhamos aqui, olha, no penúltimo, olha, 2 antes de chegar na ponta. Trabalhamos 4 motivos e emendamos na folha. Depois, trabalhamos um bico completo e no meinho, a gente veio e emendou nesse pontinho que fica no meio da folha grande, que a gente deixou de trabalhar ela para trabalhar na menor, certo? Aí, eu faço mais um bico completo, faço metade do outro e venho e emendo do outro lado. Olha aqui, deixa eu mostrar o direito, como vai ficando, tá vendo? Olha, deixa eu virar ele aqui. O espaço é pequeno, mas tem que vocês verem como vai ficando, certo? Olha aqui. Ok? Olha. Aqui, como eu falei pra você, essas duas folhas que nós emendamos, olha, na folhinha, as outras a gente emendou toda no meio da maior, na reta da pétala, olha. E essas duas que a gente junta aqui, olha, a gente trabalha nessas duas menores. Então, eu emendo aqui, aqui e nesse pontinho baixo que fica no meio dessa reta aqui, olha. Tá vendo? Lá atrás. Olha aqui. Então, nesse pontinho baixo que fica no meio dessa folha, eu emendo o meio do trabalho, ok? E aqui nessa folha e aqui do outro lado, na emenda, olha. Na emenda de um lado, na emenda do outro. E a emenda do meio, eu emendo nesse ponto baixo que fica na reta aqui, olha. Tá vendo? Olha lá. E assim eu vou continuar fazendo todo o meu contorno, com a mesma sequência de repetições que eu fiz nesses bicos. Chegou do outro lado, você vai emendar do mesmo jeito que você emendou esse lado, você vai emendar do outro. E eu já volto com a próxima flor emendada, pra gente concluir o bico, porque o bico é todo a mesma sequência de repetições. E do mesmo jeito que eu emendei esse lado, eu vou emendar o outro e já volto com ele pronto. Emendamos as duas pontas, trabalhamos todo o contorno, chega no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, olha.
Aqui, puxou o fiozinho. Certo? Aí, você vem aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou, ajusta, faz uma correntinha. E agora, a gente vai cortar a pontinha. Certo? E essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Aí, depois que você termina o bico, tudo direitinho, emendou, aí sim, agora aqui você pode vir arrumando a trança, colando do seu jeitinho. Olha como fica lindo o trabalho, gente. Olha aqui. Ele fica maravilhoso, olha. Do mesmo jeito que a gente emendou de um lado, nós vamos emendar do outro, olha. Fica perfeito. Eu vou abrir ele numa mesa maior para você ver como que ele ficou depois de pronto. Olha que peça maravilhosa que ficou, gente. Olha que lindo que ficou o nosso caminho de mesa. Olha que perfeição. Olha os detalhes. Lindo, 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 maravilhoso. Eu amei. Olha o resultado que dá essas tranças. Se que uma trança comum você faz com 3 fitas, certo? Olha que linda. Ficou maravilhoso. Eu amei. Gente, está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração. Olha aqui como foi emendado, olha. Tá vendo? Olha. Do mesmo jeito que você emenda de um lado, você emenda do outro. Eu espero, mas espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. E está pronta a nossa aula de hoje. Lembrando que vai ficar na descrição do vídeo a lista de materiais, o tamanho da peça e o link da nossa flor, que a nossa flor nós já temos no nosso canal. Então, vai ficar o link do vídeo, certo? E está pronta a nossa aula de hoje. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.